countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu acho que vocês estão empolgados pela palavra de Deus. Certo, estamos na hora 11. Ei, só falta 1 hora para o nosso ápice, o nosso zênite, ok? Você está empolgado? Quantos aqui se sentem sendo preparados por Deus para a eternidade? Quantos? Ei, deixa eu dizer, ainda faltam 2 para terminar e eu acho que ele guardou o melhor para o final. Ah, aleluia! Então vá para 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. E enquanto você está fazendo isso, deixa eu revisar o que eu disse na hora passada. Ok? Na hora passada falamos das 2 parábolas diferentes, a parábola dos talentos e a das minas. Eu pensava que era a mesma coisa, mas descobri. O Espírito Santo me abriu os olhos e vi que são totalmente diferentes. A dos talentos fala dos nossos dons e chamado. Nem todos recebem o mesmo, certo? Um cara recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. São 3 caras que ele fala. Cada um de acordo com a sua habilidade, ou seja, alguns podem ter um ministério para alcançar centenas de milhares, outros dezenas de milhares e outros apenas centenas. São níveis diferentes. Mas a chave é que o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 dobraram seus talentos em cooperação com o Espírito Santo. Cooperando com o Espírito Santo, multiplicamos nossos dons. Estão comigo? Como resultado, foram recompensados exatamente da mesma forma. Muito bem, servo bom e fiel, certo? O cara que enterrou o talento, bem, ele o perdeu. E foi chamado de servo mau e preguiçoso. Deus não gosta de preguiça, lembre disso, certo? Então, quando nós vamos olhar a parábola das minas no Evangelho de Lucas, descobrimos que Jesus não fala apenas de 3, mas de 10 servos. E cada um recebeu uma mina, todos receberam o mesmo. O que isso nos diz? Isso fala das nossas bênçãos, o quê? Fundamentais que recebemos quando nascemos de novo. O amor de Deus derramado em nosso coração, o Espírito Santo dado a nós, a palavra de Deus, a fé, certo? Isso fala do que todo crente recebe quando nasce de novo. Nessa parábola vemos apenas 3 dos servos que Jesus fala, dos 10, ele não fala dos outros 7. Um cara transformou o seu 1 em 10 e Jesus disse, agora você tem autoridade sobre 10 cidades. Um cara fez do seu 1 5. Jesus disse, terá autoridade sobre 5 cidades. E um cara enterrou o seu. E o mestre não falou com ele muito suavemente. Então, isso nos mostra que realmente recebemos as recompensas quando multiplicamos o que Deus deu a cada um de nós. Isso me mostra que não importa quem você é, não importa o seu chamado, se você trabalha com negócios, se você é uma mãe fiel orando em sua cidade, você tem a chance de receber grandes recompensas pela sua obediência. E assim ter muita autoridade dada a você pelo Mestre para servir a Ele e ao povo, no milênio e no novo céu e nova terra. Você receberá grandes recompensas no tribunal. Você diz amém para isso? 2 Pedro 1,2 diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos isso no final da hora passada, e isso nos mostrou que quando conhecemos intimamente a Deus, a graça de Deus em nossa vida se multiplica. Agora ouça, eu quero que você tenha isso no seu espírito. Você não pode fazer nada de valor eterno sem ser pela graça de Deus. Por isso a humildade é tão importante. Deus diz, eu o quê? Ele dá graça aos humildes. Veja, Tiago declara na Bíblia Amplificada, Tiago capítulo 4, verso 6, ele diz, mas ele dá mais graça. Repita, ele dá mais graça. Veja, a graça é ilimitada. Você pode ter tanto quanto buscar. Não é limitada. Busque a graça de Deus. Vá atrás dela, vá atrás dela. Eu digo a Deus, eu preciso de grande graça.
Eu digo muito isso a ele. Eu quero a graça dele, porque eu sei que eu não posso fazer nada de valor eterno sem a graça. Estão comigo? Então a graça é multiplicada. Repita, multiplicada. Então quando o Tiago diz que ele dá mais graça, ela é multiplicada. No conhecimento de Jesus, por isso é importante estudar, lermos livros e ouvir ministrações ungidas, ir à igreja regularmente. Você diz amém? Oramos, meditamos na palavra, porque a graça é multiplicada à medida que o conhecimento aumenta. E à medida que esse conhecimento e sabedoria crescem, o que acontece? Provérbios diz claramente o quê? Isso nos dá não somente uma vida longa, como multiplica nossos dias, assim conseguiremos mais com menos esforço. Sabe, eu tenho visto isso. Sabe, eu tenho visto mesmo. Eu tenho o privilégio de estar com grandes homens e mulheres de Deus. E quanto mais velhos eles ficam, eles dizem tipo uma sentença e eu fico mastigando essa sentença por um mês inteiro. Outros ministros me dizem coisas e é bom, é ótimo, eu fico pensando, é bom. Mas aqueles lá me dizem algo e eu fico mastigando por meses. Parece que há mais poder nas palavras deles. Estão comigo? Um amigo meu pastoreia uma grande igreja lá no Canadá e um grande homem de Deus que tem sido fiel a Deus por muitos e muitos anos. Ele chegou nessa igreja e ele é um grande homem de Deus. E ele estava no púlpito, ele disse, Deus me disse que ele quer curar casamentos, e ele disse outras coisas sobre casamento. E, sabe, esse jovem amigo meu olhou para mim e disse, sabe, John, não foi nada realmente profundo. Ele apenas disse algumas sentenças, mas sabe, eu vi mais gente tendo casamento recuperado do que jamais tinha visto naquela congregação. Eu percebi que o peso das palavras dele era muito maior. A graça foi multiplicada na vida dele. Veem isso? Jean Wilkerson era uma delas. Ela tinha 74 anos e ela tinha mais ou menos essa altura. Isso aqui, ó. Eu digo a vocês, ela orava em línguas e os pelos do meu braço subiam. Eu orava por horas, nada acontecia, mas ela, eu me arrepiava inteiro porque graça foi multiplicada na vida dela. Eu liguei para aquela mulher e eu fiquei no telefone, parecia que eu estava falando com Jesus. Graça foi multiplicada na vida dela. Estão comigo? Bem, há várias áreas através das quais podemos multiplicar a graça de Deus em nossas vidas. Eu vou falar apenas de algumas. Uma das primeiras é que podemos multiplicar por dar. Vá comigo para 2 Coríntios capítulo 9. É onde começaremos. 2 Coríntios capítulo 9. Qualquer um que se chega a Deus e passa a conhecê-lo intimamente sabe que Deus é um extraordinário e extravagante doador. Você diz amém? Ele dá o melhor. Quantos sabem que ele deu Jesus, que era o melhor dele? E ele não deu Jesus sem um propósito. Eu vou dizer de novo, ele não deu Jesus sem um propósito. O primeiro propósito é porque ele nos amou e o segundo é porque ele queria receber uma colheita multiplicada. E essa colheita multiplicada são muitos filhos e filhas recebidos na glória. Então seu primeiro propósito sempre deve ser o amor. Mas também deve haver um segundo propósito, que é a colheita. Quantos sabem que um fazendeiro joga as sementes no solo e depois vai embora e diz, fiz meu trabalho, já joguei as sementes, então vai embora e deixa a colheita apodrecer? Estão comigo? Então Deus deu Jesus esperando uma colheita e você e eu somos parte dessa colheita, não é maravilhoso? Eu disse, não é maravilhoso? Então, quando damos em fé, é outra forma segura de multiplicarmos o que estamos dando. E podemos multiplicar o que possuímos para afetar as vidas para a eternidade, assim como o Pai fez com Jesus, você sabia? Você pode dar finanças e eternamente afetar vidas, como o Pai fez com Jesus, você pode fazer isso. Vejam o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Você faz muitos amigos com seu dinheiro. E eu vou mostrar como fazê-lo. Vá para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Eu vou ler na versão amplificada, então por favor coloquem na tela para que as pessoas possam acompanhar. 2 Coríntios 9, 9 na amplificada. Eu vou ficar na amplificada nesta hora. Como está escrito, ele, a pessoa benevolente, distribui, ele dá aos pobres seus atos de justiça, prestem atenção, e bondade, piedade e benevolência permanecerão e continuarão por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Isso é a eternidade. Então ele diz, o que você dá permanecerá para sempre, o que você dá aos pobres. Então, vamos ver se é só para os pobres. Espera aí, Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar aos pobres. Deixa eu dizer, Jesus pregou para muita gente financeiramente rica. Entenda, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É disso que ele está falando. Estão comigo? Porque se isso fosse verdade, Pedro e os outros iam parar de pregar o evangelho e dar comida aos pobres lá em Atos. Certo, existem muito mais pobres do que apenas os pobres financeiramente. Você pode dizer amém?
Então você pode ver que dar finanças no Evangelho, ofertar para o reino e dar finanças para aqueles que não têm o que você tem, este dar permanece por quanto tempo? Para sempre é muito tempo. Ok? Então veja isso. Como fazemos a diferença, ok? Deixa eu ler do livro. Ao contribuir financeiramente para a obra de Deus, estamos semeando nos pobres e as nossas obras permanecerão para sempre. Não faz diferença quanto ou quão pouco você tem financeiramente. Desde que você tenha uma semente, o que Deus diz que lhe dará, Ele pode multiplicar seus esforços na edificação do reino. Como isso funciona? Considere uma maçã, uma semente de maçã. Você pode não ter muito, mas se tiver uma semente de maçã e puser essa semente na terra, você terá uma árvore que produzirá centenas de maçãs. E o que há dentro de todas as maçãs? Mais sementes. Então você pode pegar as sementes e fazer mais macieiras, assim como pode comer as maçãs. É exatamente o que ocorre com nossas finanças. Podemos ter apenas uma sementinha, mas o que acontece? Deus diz, eu vou multiplicar, porque veja o que Ele diz no verso 6. Ele diz, lembrem disso, aquele que semeia com escassez e relutantemente também colherá com escassez e relutância. E aquele que semeia generosamente, para que aquelas bênçãos cheguem a alguém, também colherão generosamente e com bênçãos. Que cada um dê, como está definido em sua mente e proposto em seu coração, não com relutância, ou com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama, tem prazer e premia sobre todas as outras coisas, e não abandona e nem se afasta de quem alegremente, com regozijo pronto para fazer, dá, cujo coração está no que dá. Em outras palavras, Deus diz o quê? Ele vai multiplicar. Você vê isso? Veja o verso 10. E Deus, que provê semente ao que semeia e pão para comer, também vai prover e multiplicar, repitam, multiplicar, os seus recursos para plantio e aumento dos frutos da sua justiça. Então Deus diz que Ele fará a sua doação se multiplicar, assim como ocorre com a semente. Então, é aqui que eu quero entrar, porque é isso que nos empolga no escopo da eternidade. Deus fala de nós sermos aptos a dar e multiplicar a semente, certo? Lisa e eu temos visto isso em muitas áreas da nossa vida. Semeamos em ministérios no passado quando estávamos financeiramente ruins e vimos Deus multiplicar a semente. Eu lembro que a coisa mais difícil para minha esposa e eu quando casamos é que não conseguimos dar. Porque o que entrava era exatamente o que precisávamos, não sobrava nada nem para roupa ou sapatos. E eu lembro, sabem, a coisa mais difícil foi quando chegou o Natal e não tínhamos nada para dar. Então minha esposa começou a procurar e fazer coisas e dar às pessoas o que ela tinha feito. E eu lembro que uma vez o Senhor me disse, eu quero que você dê. Eu lembro dessa situação, Ele disse, eu quero que você dê $50 a esse ministério. E sabe, aquele ministério ia muito bem. Tinha milhões entrando. Mas Deus me disse para dar $50 ali. Eu disse, Deus, eu não tenho $50 para dar, mas se você me diz para dar, eu vou fazer o compromisso e dar. Bem, eu estava viajando. E lembre que eu dirigia uma van para a nossa igreja. Era meu emprego, eu não era um pregador naquele tempo. E eu estava numa viagem e lembro que aquele cara chegou até mim. Algumas semanas depois ele apertou minha mão, eu senti algo na minha mão. Quando eu tirei minha mão eu olhei e lá estava uma nota de $50. O primeiro pensamento que veio foi, eu posso comprar um presente de Natal para minha esposa? Foi o primeiro pensamento que veio. E o Espírito Santo disse imediatamente, você fez o compromisso? Eu disse, é isso mesmo? Então eu lembro de pôr o dinheiro no envelope e mandar pelo correio para aquele ministério $50. Sabia que no espaço de 30 dias, no espaço de um mês, Deus trouxe $2.000 às nossas mãos, que vieram totalmente de lugares inesperados. Quer dizer, lugares completamente inesperados. Deus multiplicou minha semente, me fez poder dar mais presentes de Natal, Ele multiplicou, veem o que eu digo, entendem? Agora, o que realmente é empolgante é a parceria, repita, parceria. Vá comigo para Filipenses capítulo 4. Eu digo a vocês que é aí onde eu simplesmente vou além. Sabe, quando você ouve o que vai ouvir é completamente extraordinário. Em Filipenses, capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 14. Ele diz, pois é certo, recomendável e nobre vocês contribuírem para as minhas necessidades e compartilharem minhas dificuldades. E vocês, filipenses, bem sabem que nos primeiros dias do ministério do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja congregação entrou em parceria comigo ou abriu uma conta de débito ou crédito no tocante a dar e receber, exceto unicamente vocês. Então notem que eles abriram uma conta de débito e crédito para ele, ou seja, obviamente não foi apenas uma vez que eles deram.
E ele confirma no verso 16, pois até em Tessalônica vocês me enviaram contribuições para suprir as minhas necessidades, não apenas uma vez, mas duas. Agora veja o verso 15 de novo. E vocês filipenses sabem bem que nos primeiros dias do ministério do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, congregação entrou em parceria. Repita, parceria. Veja, esta palavra, eu vou dar a definição de parceria. É um relacionamento entre indivíduos ou grupos que é caracterizado por mútua cooperação e responsabilidade, no tocante a conquistar um objetivo específico. Posso ler de novo? Um relacionamento entre indivíduos ou grupos que é caracterizado pela cooperação mútua e responsabilidade no tocante a conquistar um objetivo específico. Uma parceria saudável dada por Deus sempre dá aos indivíduos envolvidos a capacidade de fazerem mais do que poderiam fazer sozinhos. Estão comigo? Jesus nos deu a comissão de irmos a todas as nações e fazermos discípulos, correto? Correto? Ide por todas as nações e fazei discípulos. Ele não disse só converta, faça discípulos. É um bom lugar para dizer amém. Mas se todos os crentes estivessem fazendo isso, como o evangelho seria financiado? Tinha que chover do céu ou Deus teria que enviar pelos anjos, não é? Mas não foi assim que ele ordenou. Em vez disso, ele confiou ao seu corpo o privilégio de dar. Estão comigo? Isto cria uma parceria, certo? O que dá a todos a oportunidade de alcançar o mundo. Você vai entender, você está entendendo, eu vou dizer. Veja, alguns ministros que Deus chamou para alcançar as massas, todos nós fomos chamados para alcançar pessoas, certo? Alguns alcançam centenas, outros milhares, outros nações, tudo bem, é assim que funciona, certo? É por isso que a Bíblia diz, reparta o que você tem com 7 até com 8. É uma boa ideia ser parceiro de vários, certo? Estão comigo? Para o resto da igreja, ele comissionou e confiou outra parte integral, que é a seguinte: trabalhar, fazer dinheiro e alcançar aqueles que estão dentro do seu círculo de influência. Então sua responsabilidade, se você não está no ministério de tempo integral, porque a Bíblia diz que ele deu alguns para apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, pastores e mestres, certo? Mas a maioria não é chamada para fazer isso. A maioria de nós é chamada para trabalhar, fazer dinheiro e influenciar pessoas no nosso círculo. Você alcança pessoas nos negócios que seu pastor nunca vai alcançar. Você alcança pessoas no mundo financeiro que eu nunca vou alcançar. Você foi chamado para influenciar pessoas na sua esfera de influência. No entanto, como você alcança o mundo? Como você faz as suas minas multiplicarem? Bem, através da parceria. Estão comigo? Certo. Vamos dar um exemplo. Digamos que você surge com esse produto, que é um produto que muda a vida. Muda totalmente a vida das pessoas, mas você só consegue fabricar 2 por mês. Certo? Ótimo, você muda a vida de 2 pessoas por mês, certo? Mas digamos que há uma companhia que tem equipamento especial, que consegue fazer milhares desse produto por mês. Sabe o que você faz? Você entra em parceria com eles, você dá financeiramente a eles, e o que acontece? Você os equipa para que eles consigam fazer os milhares por mês. Então agora você não alcança apenas os seus 2, mas você alcança os milhares pela sua parceria com aquela empresa e você é parceiro deles. É isso que é uma parceria limitada. Já ouviu falar disso no mundo dos negócios? Ou seja, você também é dono. Quando as pessoas semeiam nos ministérios, elas também se tornam donas, por assim dizer. Você sabe que Deus é dono de todos os ministérios, mas você entende. Elas entram numa parceria, ou seja, todos que aquele ministério toca, você toca. É a verdade absoluta. Então aí é que está, você faz as suas minas se multiplicarem com a parceria. Estão entendendo? Veja o verso 17. Paulo diz, não que eu busque ou esteja ávido por seu donativo, mas eu realmente busco e estou ávido pelo fruto que será aumentado em seu crédito, a colheita das bênçãos que está se acumulando na sua conta. De que conta ele está falando? Sua conta celestial, de quantas pessoas você influenciou. Quando você ficar diante do tribunal, Jesus dirá, olha as centenas de milhares de pessoas que você influenciou. Mas como eu influenciei, eu nem as conheço. Você ajudou aquele ministério que foi aquele país.
Você ajudou aquele ministério que alcançou sua cidade, ajudou aquele ministério que ganhou a América. Ainda bem que alguns entendem isso. O próprio Deus ordenou assim. Sabe o que é fantástico? Se voltarmos a Coríntios, você vai ver que ele diz que cada um dê segundo está proposto no coração. Note que ele não diz cada um dê o que Deus manda. Ele diz como está proposto no coração, ele não diz como o Espírito Santo guia. Sabe por quê? Porque quando Jesus deu aquelas 10 minas, ele disse, vocês multipliquem. E eles fizeram negócios. Eles tiveram uma parte ativa em fazer multiplicar. Lutaram sabiamente, se portaram sabiamente, se moveram sabiamente. Ou seja, você dá o que você propõe. Quanto você quer multiplicar? O quanto você quer ser uma parte em alcançar pessoas em todo o mundo? O quanto você quer ser uma parte da comissão? A sua parte na comissão, pessoalmente, é alcançar as pessoas que você influencia no trabalho todo dia. Mas você também pode influenciar a China, pode influenciar a Austrália, pode influenciar a Ásia, pode influenciar a África, pode influenciar a América, pode influenciar Chicago. Eu não estou falando sobre dízimos. Dízimos, ouça aqui. Eu não sou pastor da igreja. Eu tenho uma equipe de... da última vez que contamos eram 34 pessoas. Ok, pelo mundo. Eu não pastorei uma igreja. Mas eu digo às pessoas, o seu dízimo pertence à sua igreja local. Esta é a casa do tesouro. Eu estou falando do que vai além dos dízimos. Eu estou falando de ofertas. Alguém diz, e precisamos dos dízimos? Sim, veja Hebreus capítulo 7. Jesus é nosso sumo sacerdote que vive para receber os dízimos. Estão comigo? Certo? Não estou falando dos seus dízimos, estou falando de parceria com ofertas. Então, quando você dá, você tem que entender, Deus, você me deu habilidade. Eu dou a esse ministério para ir àquela nação. Eu posso tocar aquela nação? Esse ministério toca milhões de pessoas com seus livros, aquele toca milhões com programas de TV, aquele ministério ali está alcançando vidas de pessoas que não têm lugar onde viver, eu vou tocar também. Eu quero fazer parte desse ministério. Então você dá uma porção a 7 e até mesmo a 8. E você multiplica suas minas. Então note que ele diz para o fruto que será aumentado ao seu crédito. Você dá o que é temporal, mas você converte para o que é eterno no processo de parceria. Isso é multiplicado no final. Então você não tem uma colheita de multiplicação só aqui na terra, para fazer mais, mas você também tem uma parceria, o que é importante, com o fruto no céu. Você pode dizer amém? Isso é tão bom. Deus não julga pelo montante, mas pela fidelidade em fazê-lo. Eu vou dar um exemplo. Para uma pessoa, dar $30 pode ser puxado. Para outra, dar $1.000 pode ser da sua abundância. Estão comigo? Se você lembrar da viúva, Jesus disse que ela estava dando mais do que todos. Por quê? Porque ela estava dando algo que lhe custava enquanto eles davam da sua abundância. Deus multiplica o que damos nessa vida terrena e te dá a habilidade de dar mais. Provérbios 11:24 diz, aqueles que generosamente distribuem e ainda assim são aumentados. É um ciclo, você entende? Deixe-me dar um exemplo. Eu conheço um grupo de homens, estive com eles ano passado, eu os conheço muito bem. Há 12 anos atrás eles se reuniram e disseram, sabe, nós somos homens de negócios, estamos no mercado. Nós queremos dar extraordinariamente no reino de Deus. Então o que eles fizeram foi separar alguns dos seus negócios e deixar aqueles negócios exclusivamente para dar a ministérios. Certo? Sabe quanto eles deram? No primeiro ano, os negócios que eles separaram foram tão bem que eles separaram para dar. Aquilo foi tão bem e deram tudo para o Evangelho. No primeiro ano deram $1 milhão. Sabe quanto eles deram em 12 anos? Estão prontos para isso? $120 milhões. 12 anos. São homens de negócios que multiplicam suas minas. Eles não só terão uma colheita no tribunal de Cristo, mas conseguiram dar 120 milhões para o Evangelho. Foi assim que Deus ordenou. Imagine o que acontecerá se começarmos a multiplicar nossas minas, como alcançaremos o mundo rápido. Eu olho para minha equipe e digo, sabe, eu já falei isso tanto para minha equipe, eu falo todo dia, sabem, tudo o que pudermos fazer. Sabe, o nosso orçamento hoje é cerca de $4 milhões, mas você já imaginou o que poderíamos fazer? O que poderíamos fazer se cada um decidir fazer a sua parte? O mesmo com esse e com todos os ministérios.
Estão comigo? Há muitos homens e mulheres na igreja cujos negócios são muito bem-sucedidos. No entanto, muitos dão ao reino apenas uma fração do que ganham. Embora sejam muito bem-sucedidos aos olhos da sociedade, qual será o ponto de vista do mestre sobre o que fizeram? Ainda que ganhem milhões, e ainda que tenham dado centenas de milhares, serão julgados como aquele que escondeu a mina ou multiplicaram o que foi dado a eles pelo bem do reino. Esses que vivem dessa maneira não são movidos pela eternidade. Deixe-me dar um exemplo de alguém que eu conheço. Ele era um membro muito fiel da nossa igreja, ele era muito conectado na igreja que eu vou. E ele fez um compromisso, disse: Senhor, eu quero viver com 10% do que eu ganho. E começou a orar assim. E sabe, ele conseguiu. Passou a dar 90% da sua renda para o reino. E passou a viver com 10%, mas sabe qual era esse 10%? Ele dirige um carro maravilhoso e mora numa casa maravilhosa. Mas começou dizendo: eu quero fazer isso. E fez um compromisso assim como aqueles homens. Ele multiplicou suas minas. Ainda estão comigo? Outra razão para a parceria é que ela nos dá uma chance de devolver ao ministério que nos tocou. Paulo diz em 1 Coríntios 9:11 na Amplificada: se semeamos a semente de bens espirituais entre vocês, é muito pedir que colhamos benefícios materiais. Se outros têm esse direito de vocês, nós não temos um maior direito do que eles? Foi o que Paulo disse na Amplificada em 1 Coríntios 9:11 e 12. Vamos traduzir para o mundo natural. Digamos que um amigo seu lhe deu um presente. Você vai e agradece a outro amigo? Paulo está dizendo aqui: se semeamos em vocês coisas espirituais, não é correto dizer: plante em nós de volta coisas naturais. É a forma de você dizer obrigado, Senhor, pelo ministério que nos foi dado. Estão comigo? Agora, você agradece aquele que lhe dá um presente. Isso estabelece um relacionamento, não é? Quando você faz isso, então Deus quis que fosse assim, pois quanto mais o ministério alcança e toca vidas, maiores são as necessidades financeiras para que eles operem. Quando Lisa e eu começamos, alcançávamos centenas. Nosso orçamento era cerca de 60 mil por ano. Hoje Deus nos deu o privilégio de alcançar milhões de pessoas. Nossos programas estão em 16 nações. Então o orçamento é bem maior. Mas por tocarmos mais pessoas dizem obrigado e se tornam nossas parceiras. Então isso nos permite manter esse nível de ministério. Estão vendo? Foi assim que Deus ordenou. Mas Deus é aquele que dá o aumento. Quando começamos a ensinar, tínhamos poucas fitas e viajávamos por Orlando. Fizemos aquilo e fomos fiéis no que Deus tinha nos chamado para fazer. E Deus disse: ok, eles estão diligentemente trabalhando, são fiéis, eu vou aumentá-los. Eu vou aumentá-los, eu vou aumentá-los, eu vou aumentá-los. Então o que acontece é, quando o relacionamento é estabelecido, você foi abençoado e devolve aquele ministério, o ministério consegue subir de nível. Entende o que eu digo? Foi como Deus projetou. Mas é triste ver pessoas que são tocadas por ministérios e não fazem nada. Imagine ir comer em um restaurante toda semana e então não ser grato a ele, dando a ele finanças por ele te alimentar. Foi assim que Deus projetou. Você está vendo isso? É apenas natural. Mas as boas novas, a coisa mais impressionante é que Deus diz: eu multiplicarei o que você deu porque você deu a mim. E ainda terá uma colheita. Então você tem um bom negócio dos dois lados. Estão vendo isso? Certo, vamos continuar. Temos que continuar. Deixa apenas eu terminar aqui, verso 18 e 19. Ele diz: mas eu tenho seu pagamento completo e mais. Eu tenho tudo o que eu preciso, estou amplamente suprido. Agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, eles são o odor e a fragrância de uma oferta e de um sacrifício que Deus se agrada em receber e no qual ele se deleita. E meu Deus liberalmente suprirá, encherá até completar cada uma das suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Isso é para todo o que dá. Veem isso para os parceiros. Você diz amém? Área número 2 na qual podemos multiplicar. E você vai pegar rapidamente isso assim que eu disser. Multiplicamos pela oração. Você pode tocar nações pela oração. Você pode multiplicar suas minas pela oração. Você percebe isso? Deixa eu dizer isso, no nosso ministério temos parceiros de finanças e parceiros de oração. E ministramos para ambos, ok? Posso ser honesto com vocês, eu vejo minha equipe, 9 da minha equipe estão aqui, vão confirmar. Se eu tivesse que escolher entre um parceiro financeiro e um de oração, escolhi o de oração. Porque eu creio no poder da oração. Há pessoas que chegam para mim e dizem: John, estou orando por você e por Lisa.
E eu paro, e eu sei quando dizem a verdade. Eles dizem, oramos por vocês todos os dias. Eu paro e digo, é a melhor coisa que você pode fazer por nós. Obrigado. Tantas vezes ao longo do caminho me veio à consciência os parceiros que oram por nós todo dia. Esses parceiros receberão crédito no julgamento por todas as pessoas que alcançarmos. Cada pessoa que tocamos receberão crédito por elas. Todos que tocarmos os parceiros financeiros receberão créditos por eles. Toda pessoa que o seu pastor tocou será acreditada a você no trono do julgamento porque você orou por ele. Por esse ministério aqui. Vêem isso? Podemos multiplicar servindo a ministérios. Escreva isso, número 3. Podemos multiplicar servindo a ministérios. Eu vou ler isso. Outra maneira de multiplicar é servindo a ministérios. Há muitos ajudadores na nossa organização, a quem Lisa e eu constantemente lembramos que receberão crédito no dia do julgamento por cada vida que tocamos, e é verdade. Certo? Vá comigo para 1 Samuel capítulo 30. Diga-me se você achou. Davi tinha perseguido os amalequitas e recuperado tudo que eles haviam roubado dele e dos seus homens, e ainda mais. Ainda tinha o espólio deles. E eu quero que notem o que Davi disse a esses caras. Veja o verso 24. Eu vou ler na Nova Tradução Viva. Davi disse, vocês acham que alguém dará ouvido a vocês falando desse jeito? Porque alguns não queriam compartilhar com os caras que ficaram. Porque centenas ficaram olhando o equipamento e centenas foram com ele para a batalha. E os caras que foram para a batalha não queriam repartir com os que ficaram guardando, entendem? Davi disse, dividiremos igualmente com aqueles que foram para a batalha e aqueles que guardaram o equipamento. Dali por diante, Davi fez disso uma lei para todo Israel e ainda é seguida. Então o que houve é que centenas de caras foram para a batalha e centenas de outros ficaram guardando o equipamento, e os que guardaram o equipamento, os que foram para a batalha disseram, não vamos dar nada a eles. E Davi disse, estão errados. Totalmente errados. Ele disse, somos um. Então o que recuperamos dividiremos com eles. E notaram que diz que ainda é seguido hoje. Veja, Davi é um tipo de Cristo, e toda vez que isso é dito em livros como Samuel, Reis e por aí vai, eu vejo que é porque ele é um tipo de Cristo, e isso ainda vale para hoje. Ou seja, qualquer um que serve a um ministério, tudo que o ministério faz, ele recebe o crédito. Eu cheguei no estacionamento de vocês e vi aquele cara rindo para mim no estacionamento, controlando o tráfego. Ele recebe toda a recompensa do que o ministério faz. Toda a alma que esse ministério toca, ele também é recompensado. Eu vejo as pessoas que riram para mim quando eu entrei aqui nessa igreja e disseram, olá, irmão John. E eu me senti tão bem-vindo. Isso faz quem visita se sentir bem-vindo. Todos os que foram salvos aqui foram salvos. Deus os fez ser salvos aqui porque quando chegaram viram esse grande sorriso. Você recebe crédito por cada alma dessa salva. Eu vejo os secretários que trabalham diligentemente aqui ajudando o pastor Robert e a pastora Linda. Toda alma que eles tocarem no mundo, vocês receberão crédito. Eu olho para os diáconos, os operadores de câmera aqui. Vocês que trabalham na produção, vocês receberão crédito por cada pessoa que esse vídeo alcançar. Por quê? Porque vocês entraram no trabalho dele, no trabalho desse ministério. Cada pessoa que Pedro tocou, aqueles 7 receberam crédito. Eu nunca esqueço a história que Kenneth Copeland contou. Eu fico quase meio que um pouco hesitante de falar, mas eu lembro que ele disse isso numa fita e eu vou repetir aqui. E eu espero repetir como foi dito. Ele era o piloto do Oral Roberts. Ele ficava atrás das cortinas para todas aquelas milhares de pessoas. E ele estava em vários encontros porque levava o Oral Roberts para os encontros de tendas, de cura, de salvação, e eram sempre centenas, até milhares. E o Kenneth ficava atrás da cortina e dizia, sabe, eu posso fazer isso. Eu posso pregar às pessoas. E aqui estou eu pilotando esse avião. E o Espírito Santo disse a ele, Kenneth, você pode ir e pregar a essas milhares de pessoas? Pode fazer. Mas não receberá crédito nem por 1/10 delas. Porque eu disse para você levar esse homem de Deus. Mas se você ficar atrás dessa cortina com a atitude certa, para cada alma que ele tocar essa noite, você receberá crédito no julgamento. Aquilo mudou a atitude dele rapidamente. Isso mudou a minha atitude também. Eu digo a vocês, eu me divertia no começo do meu ministério tanto quanto eu me divirto hoje. Porque ministério é servir. Você impacta vidas para a eternidade se perceber que cada um tem uma parte. Todos os diáconos aqui, eu os saúdo. Todos vocês que ficam nos saudando, vocês que trabalham nas prisões, que têm ministério de alimentar os não favorecidos, qualquer que seja seu trabalho nessa igreja, eu te saúdo. Você vai receber crédito, sim, aplauda.
Cada um de vocês, pastores auxiliares, esposas de pastores auxiliares, quer saber pelo que minha esposa passou? Eu saía para pregar por todo lugar, lá ia eu, e ela ainda não estava no ministério quando eu comecei. O Senhor disse: Lisa, fique ao lado de John, seja fiel e a sua colheita virá. Cada alma que eu toquei, ela recebeu crédito, mas sabe o que acontece? Hoje ela toca centenas de milhares de mulheres. Amém? Então, por servir, você diz amém? Atitude, repitam, atitude é extremamente importante. Uma parte integrante de receber recompensas pelo seu serviço é a atitude. Não são apenas nossas obras que contam, mas as motivações que as alimentam, e a nossa atitude afetará as nossas motivações. Deus disse em Isaías 1,19, se você quiser e for obediente, comerá o melhor da terra. Eu nunca esqueço quando estava em nossa igreja e comecei a me tornar um pouco crítico do nosso pastor e das coisas que ele fazia. Eu passei 6 meses sem receber nada do que o meu pastor pregava no púlpito. E eu comecei a ficar muito crítico. Eu disse: Lisa, eu não estou mais sendo alimentado aqui, não estou mais sendo alimentado. Depois de 6 meses, Deus falou comigo e disse: o problema não é com seu pastor, é com você. Eu nunca esqueci, eu disse: ei, qual o problema? Ele disse: o que Isaías 1,19 diz, e eu citei: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Ele disse: aí está, você não está sendo alimentado, nem come o melhor da terra. Eu disse: peraí, eu sou totalmente obediente, eu faço tudo o que meu pastor pede para eu fazer. Mas não é se você for obediente que você come o melhor. Eu disse: se você quiser e for obediente, comerá o melhor. Ele disse: a obediência tem a ver com a ação, mas o querer tem a ver com a atitude, e a sua atitude fede. O Espírito Santo falou exatamente essa palavra. Eu me arrependi, e no domingo de manhã seguinte eu entrei naquela igreja, o mesmo pastor, a mesma mensagem, a mesma série, e o céu se abriu, e sabe o que eu fiz? Eu chorei. Por 15 minutos dizendo o que eu perdi em 6 meses por causa da minha atitude estúpida. Estão comigo? Você diz amém? 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, eu vou ler, você não precisa abrir. 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, eu vou ler da Amplificada, ouça isso. Pois este foi meu propósito, ao escrever-lhes, testar a sua atitude. Repita, testar a sua atitude. E ver se vocês passariam no teste, para ver se vocês são obedientes e igualmente têm prazer em seguirem as minhas ordens em tudo. Isso foi o que Paulo disse para a igreja de Corinto. A atitude é muito importante. Paulo diz em Filipenses 2,5, na nova tradução viva, a sua atitude deve ser a mesma que Cristo Jesus teve. Jesus não só bebeu o cálice do Pai, mas fez de boa vontade. Você pode dizer amém? Certo, em Efésios 4:23, a Bíblia Amplificada diz da seguinte forma, ouça isso. Sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma atitude mental e espiritual fresca. Certo? Por quê? Porque a nossa atitude afetará as nossas motivações e no tribunal de Cristo seremos recompensados não apenas por nossas obras, mas pelas motivações que as alimentaram. Ouçam, queridos, eu acabei de ler na Bíblia, nós seremos julgados pelas nossas atitudes, assim como pelas nossas motivações e pelas nossas intenções. Não só pelas obras e palavras. Você pode dizer amém, eu mostrei a vocês na hora passada, lembram disso? 2 Coríntios 2,5 diz, pois todos devemos aparecer e sermos revelados como somos diante do trono de julgamento de Cristo, para que cada um possa receber sua paga de acordo com o que tiver feito no corpo, seja bom ou mal, considerando quais foram seus propósitos e motivos, o que foi conquistado, com que se ocupou e para o que deu atenção para que conseguisse realizar. Esta é a Bíblia Amplificada, entenderam? Então ele não fala só do que conquistamos, mas do nosso propósito e motivo. Você pode dizer amém? Eu me entristeço às vezes, de verdade me entristeço, vendo como alguns se tornam amargos servindo a Deus. Eles perderam de vista a perspectiva eterna. Estão comigo? Eles continuam trabalhando, mas sua atitude passa a ser de enfado e suas motivações a inveja e o egocentrismo. Isso é muito triste. Isso, mais do que eu possa pensar, fez com que pessoas começassem apaixonadamente e não terminassem bem. É por isso que Paulo nos alerta dizendo, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Notaram que ele diz muitos? Veem isso? Na Amplificada, ele nos diz o seguinte, ele nos diz para exercitarmos o cuidado e observarmos uns aos outros. Deixa eu dizer isso, eu faço muito isso com meus filhos e minha equipe. Eu já vi isso nos meus filhos antes e o meu filho mais velho está aqui hoje à noite e ele vai lembrar dessa conversa que eu tive com meus filhos, foi alguns anos atrás. Eu olhei para eles e disse, garotos, temos 4 filhos. Eu disse, caras, vocês percebem que o chamado de Deus está sobre seu pai e sua mãe. Por isso nós temos que viajar muito para cumprirmos nosso chamado. Não somos pastores da igreja local, Deus nos chamou para o campo.
Eu disse, como vocês nos veem viajando assim? Eu disse, vocês veem como se fôssemos tirados de vocês? Ou vocês veem como sua parte no ministério? E meus filhos disseram, vemos como nossa parte no ministério. Eu disse, vocês são espertos, sabe por quê? Se vissem como se fôssemos tirados de vocês, sofreriam a perda. Mas como veem como sua parte no ministério, cada alma que tocarmos, vocês receberão crédito por ela no julgamento. E eu disse assim, a diferença entre recebermos o crédito por cada alma que tocamos e não receber nada no julgamento tem a ver apenas com uma palavra, a sua atitude. Eu não vou esquecer nunca. Eu conheci uma igreja onde um homem e uma mulher estavam traduzindo a Bíblia para um idioma muito raro que havia apenas ao leste do Quênia. E eu olhei para eles na mesa e havia um garoto de 17, uma garota de 15 anos, eram filhos lindos. Ela era uma garota loira linda e ele um jovenzinho lindo. Eu saí de perto daqueles ministros, fui até eles e disse, ei garotos, deixa eu perguntar, é difícil morar no Quênia? Sabe, com 17 e 15 anos disseram não, senhor. Eu disse, vocês abençoam minha vida. E eu falei com eles e eles disseram, nós vemos que isso é parte do nosso ministério. Sim, mamãe e papai fazem o trabalho, mas é o nosso ministério. Veja, quando o seu pastor viaja, como agora ele está em Porto Rico, você pode dizer, estamos semeando o nosso pastor. Em Porto Rico, isso quer dizer que toda alma que ele tocar em Porto Rico, você tem o crédito, mas se você ficar sentado, por que ele viaja tanto? Você perde o crédito por todas as almas que ele tocou em Porto Rico. Tudo se encerra em uma palavra. Atitude. Manter uma boa atitude, eu vou terminar com isso. Manter uma boa atitude nos ajuda a multiplicar nossas minas e terminarmos bem. Deus está construindo sua casa sob medida e que privilégio temos de ser seus cooperadores. Então não importa quanto sua parte pareça insignificante, lembre, cada parte é vital. E você pode ser tão eficaz ou ineficaz quanto decidir. Minha esperança por você é a mesma que o apóstolo João teve. Eu amo esta passagem do Novo Testamento. 2 João, verso 8, João diz, acautelai-vos, para que não percam aquilo pelo que trabalhamos, mas que possam receber a recompensa completa. Vejo vocês na próxima hora, é a hora 12, hein? In the final lesson coming up next, John Bevere focuses on the eternal importance of humility, the supreme importance of walking in love, and the immeasurable value of your influence. All of this and more in Hour 12, Personal Influence.